Muito bom com a situação. Olá! No programa em discussão especial de hoje, vamos falar sobre parto cesárea no SUS. Para tratar do assunto, recebo aqui no estúdio o Dr. Alberto Guimarães, médico ginecologista, obstetra e precursor do parto sem medo. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Lília. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo aqui no estúdio nosso. Muito obrigado. Eu queria, antes da gente adentrar de qualquer assunto, o senhor falar um pouco da vida do senhor, da tua formação, da onde veio esse estudo. Ok. Eu sou médico obstetra, né? Por vezes eu digo que sou parteiro, que eu gosto realmente da arte de partejar. Fiz faculdade de medicina em Teresópolis, no Rio de Janeiro, vim para São Paulo, fiz a residência aqui. Depois, você fez na Unesp, né? Eu fiz mestrado, estou na Unesp, estamos na Unifesp. Unifesp. Isso, Unifesp. Estou concluindo um doutorado lá na Unifesp e atuando como obstetra há quase 30 anos. E o senhor é o defensor, né, e precursor do parto sem medo. O senhor pode explicar isso para a gente? Na verdade, esse nome, né, parto sem medo, ele veio resultado de uma percepção na assistência, enquanto obstetra, diria a princípio convencional, eu pude perceber do relato de algumas mulheres que muitas vezes só o fato de estar grávida, ela já mostrava uma preocupação e um medo na resolução do parto. Quer dizer, o estar grávida já significava, nossa, estou grávida. Bom, então já queria dar um jeito de resolver essa situação e de maneira geral cirúrgica. Cirúrgica. Né? Aquilo chamava atenção, porque imagina, primeiro filho, nunca passou por a experiência do parto. Sim. E já querer buscar alguém resolver para ela, né? Eu quis entender um pouco isso, eu quis aprofundar um pouco no entendimento desta preocupação. E daí veio uma coisa interessante, e é o que prevalece ainda hoje. Quando alguém fala parto, ou alguém vai descrever a experiência de parto, no geral é trazido como algo ruim, preocupante, quase morreu, às vezes a sensação de abandono, de extremo, limite, enfim, é alguma coisa para alguém resolver para a gente. E eu fui observando que as pessoas que topavam passar pela experiência, quando passava, ela passava e quase dizia yes, dei conta, foi possível e tudo mais. E isso faz muita diferença. Eu percebi que fazia muita diferença. Porque o parto sem medo, ele acaba sendo humanizado, né? Que muitos chamam de humanizado, ou não? Esse humanizado, eu até, por vezes, aproveito esse gancho do humanizado, porque muitas vezes as pessoas ouvem falar de parto humanizado e pensam como algo alternativo, né? Pensam, humanizado, nossa, então é um parto domiciliar, é um parto na banheira, em casa, debaixo da árvore, um riachinho correndo ali. E quando a gente vai para o extremo mesmo, fala, parece até que usaram alguma coisa e talvez vão comer a placenta com sal no final. Quer dizer, esse humanizado alternativo não é disso que a gente está comentando. Esse humanizado que as pessoas utilizam, no geral, é para fazer uma outra diferença. Era para dizer que o parto, como as pessoas estavam acostumadas a ouvir, que era aquele parto que a pessoa internou, já ganha um soro para acelerar, fica em jejum, põe num lugar, fica deitado de barriga para cima lá, ela geme, alguém fala, opa, fica quieta, não grita, na hora de fazer, ninguém não chamou ninguém, ou não gritou para tal. Quer dizer, é um parto, é uma experiência de parto, em muitos lugares ainda hoje, muito pesado, ruim, né, que eu costumo chamar de parto medonho. É um parto onde a pessoa não tinha de saída ou não tem suporte, não tem para quem recorrer, digamos. Sim. E isso gera uma experiência, imagina assim, essa mulher, na hora de dar à luz, alguém põe numa mesa, de perna para cima, aí vai alguém, faz um corte embaixo, Sim. Às vezes sem uma anestesia adequada, por vezes alguém em cima da barriga empurrando, com uma manobra que deveria ir para muitos lugares, já foi proscrita, que é o tal do cristelé, que é pulando para o neném sair,
Imagina o desespero da mulher gritando, alguém pulando na barriga, alguém cortando e alguém puxando esse bebê, às vezes, com fórceps, sem uma anestesia adequada, depois vai dar ponto. Depois, quer dizer, quem passa por uma experiência dessas e depois diz, meu parto foi normal, foi um horror, eu sempre digo, seu parto não foi normal, eu sinto muito. Seu parto foi medonho. Mas é do parto medonho que as pessoas relatam no dia a dia. A maioria teve um medonho. Daí dizer que teve parto medonho e não quer parto normal porque aquilo é ruim, eu falo, isso não era normal. O normal é outra coisa. O senhor é contra a cesárea? Em todas as... De jeito nenhum, não sou contra a cesárea. Eu entendo, e o próprio Organização Mundial de Saúde, ela coloca a cesárea como uma técnica que é bem conhecida e faz toda a diferença para um bebê e para a mãe quando tem indicação clínica, quando tem indicação obstétrica. Por que nas redes privadas a cesárea ela é muito maior? 84% das pessoas elas optam pela cesárea e não pelo parto normal. Na verdade, eu acho que a gente tem que ampliar esse olhar pelo seguinte, dizer que o Brasil é um dos campeões, é o campeão mundial de cesáreas. É o país que tem maior número absoluto de cesárea, onde mais se opera. Isso é um dado. Então, se a gente pegar esta informação do Brasil, isso não quer dizer que isso seja a melhor assistência que possa ser dada para a mulher. Eu estava dando uma olhadinha antes de fazer o programa com o senhor. O Brasil hoje, ele é o segundo maior taxa de cesárea do mundo, com 55,6%. Então, a taxa é a segunda. É a segunda. Só que ele pede para quem? Para a República Dominicana, que é um país rico desse tamanho. Em proporção, Isso, entendi. então quando eu pego em números absolutos, quando eu conto a quantidade, somos campeões disparados. Não é? E veja, se a cesárea por si resolvesse, nós deveríamos ser o país, por exemplo, onde não deveria mais morrer mulheres de parto, de hemorragia, de infecção, e a taxa de mortalidade fetal deveria ser também quase nada. E a cesárea, a taxa dela de mortalidade fetal, como o senhor está falando, é maior do que a do parto normal? O que acontece? Isso, se a gente pegar e fizer uma pergunta assim, qual é o parto mais seguro? Esta é a pergunta que deveríamos fazer. Qual é o mais seguro em condições habituais, paciente de risco habitual? O mais seguro, todo médico devia ter isso na ponta da língua e dizer para a mulher, o mais seguro, em estando tudo bem, é o parto normal. É o mais seguro. Agora, o que as pessoas respondem? Qual é o mais seguro? A cesárea é mais tranquila, meu bem. Mais confortável, né? É mais tranquila, meu bem. Mas é tranquila para quem? Entendeu? Sim. Então, essa questão das cesáreas no meio privado, e ela é realmente uma taxa exorbitante, assusta, e esse foi o gancho que a gente vai falar daí um pouco, mas foi o que a deputada pegou como o pretexto para levar para o meio público, entre aspas, as mesmas condições da mulher que tinha um convênio. Então ela usou um artifício, eu chamo de artifício, que é, nossa, a moça do convênio tem tanta cesárea, por que é que a moça do SUS não pode pedir do mesmo jeito? Quer dizer, o mundo olha essa taxa de cesárea como algo escandaloso. Existe uma instituição hoje privada que está investindo com a parceria com a Parto Sem Medo, contratou a Parto Sem Medo para que a instituição privada, treinando todo o corpo clínico que lida com a mulher grávida, todos os seus plantonistas, obstetra, pediatra, anestesista, enfermeira, todos passando comigo, para que a taxa diminua, para que o jeito de assistir o parto melhore. E aí nós temos uma questão oposta, quer dizer, a coisa pública, que deveria estar zelando pela melhor aplicação de recursos e pela melhor prática, ela fez de uma maneira maravilhosamente rápida, estratégica, competente do ponto de vista político, com articulações e acordos, aprovar o que é o veneno para o privado, ela está trazendo veneno para o público e sendo aplaudida por isso. Por quê? Porque a mulher que não tinha recurso, que ela interna no lugar para ter o parto medonho,
É claro, se alguém fala, olha, é uma cesárea, é natural que ela fale, opa, eu quero a cesárea. Porque a gente quer o que a gente muitas vezes nem pode comprar. Vamos engaixar, então, esse assunto com o senhor. O que o doutor está falando é o seguinte, houve um projeto de iniciativa da deputada Janaína Pascoal que foi aprovado, que é sobre o SUS poder estar fazendo cesárea agora a partir das mulheres que estão com a 39ª semana. Elas podem escolher entre cesárea, isso, né, ou parto normal. Como vai impactar isso na economia? Eu acho que vai ser ruim o impacto, né? Na verdade, não houve nenhum estudo nesse sentido, efetivamente. E antes da aprovação, eu cheguei a fazer algumas provocações em termos de algumas entrevistas para a deputada, não sei se chegou ao conhecimento dela, eu sonhava com isso, que era, antes de correr para aprovar, vamos dar uma olhada do que é melhor, do que é que nós temos de estrutura, por exemplo. Então, eu cheguei a dizer, no outro veículo, que antes de oferecer o bisturi, nós poderíamos oferecer um pré-natal adequado, multiprofissional, oferecer informações para as mulheres, mostrar as possibilidades que ela teria em termos e a diferença entre o parto normal e o cirúrgico, de preparar a estrutura hospitalar para a mulher chegar numa instituição e ter vaga. Ter vaga. Ela saber assim, olha, onde eu moro, tal lugar, onde que vai nascer meu filho? Em tal maternidade. Ela chegar lá e ter vaga. Para a equipe de plantão, saber o que ele vai oferecer para essa mulher. De ter vaga no berçário, se for preciso e necessário, ter UTI neonatal. Porque hoje como funciona? A mulher, ela escolhe no SUS, ela só vai chegar até fazer a cesárea se tiver risco para a criança, é isso? Na verdade... Antes dessa lei. A mulher, a indicação no SUS, no geral, é por indicação obstétrica. Se não nasceu de parto normal, aí você faz uma cesárea. Mas não é esse o ponto principal que a Janaína pegou. Ela pegou o seguinte, essa mulher que internou, que, por exemplo, está lá num trabalho de parto, e parto realmente é uma situação que dói, e na hora que ela entra, ouve uma gritando, uma gemendo, essa mulher fala, eu quero cesárea, por exemplo. Ela pegou esse medo do parto normal e trabalhou esse medo para responder a essa solicitação. Digamos, quer cesárea? Vamos fazer para ela. Puxa vida, porque a outra está pedindo e está levando a cesárea. Então, imagina assim, se essa mulher que internou em trabalho de parto, ela entendeu que aquele lugar que ela está é o melhor lugar que ela poderia estar efetivamente, que tem a preocupação com ela, com o filho que ela vai ter, né? E se ela tivesse a garantia de que, por exemplo, a dor é intensa e ela não está dando conta ou ela está pedindo ajuda, e ela tivesse o apoio de, por exemplo, eu não vou nem falar de doula, pessoas que no trabalho de parto poderiam ajudar, não vou falar de que poderia ter um chuveiro, uma água morna para jogar nas costas dessa mulher para diminuir o desconforto, de dizer que a enfermeira podia estar pegando na mão dela, olhando no olho dela, falando, calma, está tudo bem, seu neném está bem, o momento de nascer está chegando, né? Ou, quero anestesia, por exemplo. Deveria ter essa possibilidade. Que a lei, e aí eu trago, a lei de São Paulo, que tem a lei da humanização de parto, ela sinaliza, ela contempla analgesia no trabalho de parto para a mulher que pedir. Agora, experimenta a mulher que está no trabalho de parto pedir anestesia. A maioria das maternidades não tem o anestesista para fazer anestesia para o parto. Quando chama mesmo anestesista, é para fazer a cesárea. Então, se a ideia fosse priorizar, fosse realmente dar suporte para a assistência, nós tínhamos que ter, primeiro, as maternidades preparadas, os profissionais preparados, a equipe e, precisa de analgesia. Vamos fazer analgesia para essa mulher. Porque o que eu vejo, Lília, e o que nós temos de experiência? A mulher chegou lá na parte sem medo, fizemos pré-natal, fez os encontros, insere o marido nesse negócio, ela entende o que é o trabalho de parto, a gente diz, vai ter um momento que você vai para a partolândia. Você já ouviu essa expressão? Não, nunca A partolândia é assim, a mulher em trabalho de parto, ela vem em contração, respira, passa, tal, vai. Chega uma hora que ela não está mais olhando a contração, não está olhando onde ela está. Às vezes vem a contração, ela vai lá no chão, fala, que dor, não sei o que, tal, passa a contração, ela levanta, remexe, toma uma aguinha, não sei o quê.
ela entra num estado especial e de confiança, que aquilo vai, chega uma hora que ela quer agachar, quer empurrar, ela nem nasce. Esse período que ela começa com essas contrações até chegar ao nascimento, costuma, qual é o prazo limite que ela tem que... Não tem esse prazo limite? Tem muito limite, assim, quer dizer, que vai contraindo, vai dilatando, a tendência é nascer. Algumas horas provavelmente vai nascer. Nesse tempo, a mulher que pediu analgesia, que de repente ela fala, tá muita dor, não estou aguentando, me ajudem. Aí você faz analgesia. Uma dose de anestesia para diminuir o desconforto, mas para não atrapalhar o trabalho de parto. A gente pode propiciar a diminuição do desconforto e a mulher continuar agachando, caminhando, andando e percebendo quando a contração vem e empurrando na hora que o neném quer nascer. Ou seja, nós temos um desafio no trabalho de parto que é confiança, segurança. A mulher saber que aquilo que ela está passando é dela e é para ela e é para o filho dela. E que se precisar, o suporte está na mão. Né? É aquela ideia, se você sai de casa num domingo à tarde, vai num parque, se você tem o seu cartãozinho, tem algum dinheiro e tem água de coco, você pode ser que não queira, mas se você tiver uma vontade de tomar água, está ali. Você toma, isso é confortável. Sim. Se a mulher tivesse a certeza que no momento em que o desconforto tivesse maior, que ela tivesse insegura, que ela tivesse suporte, alguém estivesse ali com ela, ela passaria pela experiência. Né? E com essa nova lei, o que mais preocupa o senhor com isso? Com essa lei, me preocupa uma série de coisas. Por exemplo, a viabilidade disso. Imagina a mulher chegar hoje num posto de saúde, num pré-natal e falar, bom, eu vou querer marcar minha cesárea. Quer dizer, vai marcar aonde? Vai marcar em que hospital? Com que data? Qual é o critério que a pessoa vai avaliar de data para falar agora tem 39 semanas mesmo? Porque muita gente não sabe quando foi a última menstruação, muita gente não fez ultrassom no período adequado para fazer essa data de maneira mais fiel. E se essa mulher tiver com 36 semanas? Pronto, tiraram um bebê prematuro, eu preciso de uma UTI. E como é que eu sei? Já tirei. O perigo de a pessoa imaginar que está sendo beneficiada com a cesárea, muitas vezes, imaginando que está sendo esperta, ela chega, cria lá um número, uma data e engana a estrutura, engana a si mesma e maltrata esse bebê depois. E cadê essa UTI que eu precisava para esse bebê? Veja, essa questão das cesáreas, né? Por exemplo, no Parto Sem Medo, nós não fazemos cesáreas marcadas para ninguém. Ah, mas eu tenho convênio, eu estou pagando. Por quê? Porque a mulher esclarecida, ela percebe o seguinte, quando o neném estiver maduro, vai entrar em trabalho de parto. Essa conversa com o bebê e a mulher, a natureza foi sábia. Ela sente. Quando estiver maduro, vai ter contração, vai iniciar trabalho de parto, vai nascer. Então, se a pessoa chegar conosco hoje, ah, nossa, doutor, eu quero marcar cesárea porque eu estou te pagando, nós não marcamos. Isso é um critério nosso de chegada. Primeira consulta, fala, minha senhora, aqui a gente não marca. Por quê? Porque é importante que aconteça na data que o bebê quer nascer, que o bebê vai estar maduro. Tem uma série de modificações que acontecem, de hormônios, por exemplo, nessa mulher, para que, inclusive com o bebê, para essa chegada. Né? A ocitocina lá, que é o hormônio que a gente fala muito, o tal hormônio do amor e tal. Quer dizer, é importante que a gente permita, que a gente estimule que entre em trabalho de parto. A própria natureza já vai... Liberação de ocitocina, liberação dos hormônios que vão atuar para ajudar, por exemplo, na liberação do leite depois, para essa mulher conseguir amamentar. Alteração, muitas vezes, até comportamental, de a mulher entrar em trabalho de parto. O trabalho de parto é a passagem dizendo, ó, você está saindo daqui, indo para lá, ali você é mãe, esse neném é seu. O neném vai fazer sentido. Essa questão da lei de, pode marcar, tira e tal, entrega, fica parecendo o seguinte, eu usei essa expressão, teve gente que ficou meio ofendido. Não, isso não é açougue. Sim. Não é uma marca de sabão em pó que você está escolhendo. É o nascimento do seu filho. A natureza é muito mais do que simplesmente dar uma canetada ali e falar, resolvam aí e tal. Né? Se a gente for observar coisas simples, comida, né? Para quem sabe o que é um suco de laranja e o que é um suco que veio não sei de onde da caixa conservada há tanto tempo, do leite que veio da vaca efetivamente, do leite da caixinha. Não são as mesmas coisas, não é o mesmo jeito, né? De quem tem avó e ganhou bolinho de chuva no final da tarde com açuquinha e canela, da avó não é a mesma coisa que comprar, alguém traz lá do saco, não é a mesma coisa. Então, não respeitar
esse tempo realmente é lamentável. Não esclarecer a mulher do que é a diferença do parto normal da cesárea também não é correto, principalmente na população menos esclarecida, porque ela vai ficar imaginando que para fugir do parto medonho ela vai cair no bisturi. E ela vai pensar que está sendo bom, que a doutora fez um negócio maravilhoso. E na verdade ela está usando o medo como um negócio que vai capitalizar outras coisas e uma grande discussão. Ela já foi uma pessoa extremamente bem votada. E depois disso, todo mundo sabe quem é esta pessoa. Ou seja, usou o medo, uma oportunidade de sinalizar como a solução de um problema que, de fato, ela não está solucionando, e tirando a oportunidade de esclarecer e de dar uma opção adequada. Não discutiu isso, por exemplo, com a federação, com a FEBRASGO, que é de ginecologia, não discutiu com a SOGESP, já que a lei, a princípio, São Paulo, que é a Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado de São Paulo. A presidente da SOGESP chegou a procurá-la, chegou aí no gabinete, chegou a fazer sugestões e ela, tá bom, tá. Tipo, mas eu vou aprovar porque o parto normal, as crianças nascem mal, nascem com isso, com aquilo, tal. Quer dizer, bolas. Procurasse discutir esse tema para que, de fato, a lei, se fosse para atender uma demanda efetiva, não teria problema discutir. Porque se vai discutir, vão aparecer provavelmente, sugestões importantes para garantir uma melhor assistência para o bebê e para a mãe. Quer dizer, a assistência do parto não é para ser partidarizada, entende? Não é para ficar, porque, nossa, vai ser porque a doutora ou a deputada do partido XYZ. Quer dizer, nós somos médicos, nós estamos pensando nas pessoas, pensamos na mulher, pensando no bebê, não é no partido, não é disso. Você acha que essa lei tem algum benefício? Eu, de verdade, se o benefício tivesse sido para discutir esse tema, se tivesse discutido, eu acho que esse seria um grande benefício da lei. Se tivesse trazido para uma discussão efetiva na sociedade, nos meios acadêmicos, né, no meio médio, na sociedade e tal, isso teria sido de bela contribuição. Feito da maneira que está feito, realmente ela é lamentável, a meu ver. Lamentável, porque você vai ampliar e, com certeza, o custo da assistência vai aumentar muito. Não se diz de onde que ia sair recursos para dar toda essa estrutura de fazer cesárea, onde deveria estar investindo em redução das taxas de cesáreas, quer dizer, um contrassenso, isso. Não se preparou as condições para que implemente essa lei. Então, é uma lei que vem de canetada e de prova de capacidade de articulação política maravilhosa, e disso eu falei, nossa, eu estou fã da Janaína, eu queria falar um oi, Janaína, parabéns, não te conheço pessoalmente, mas a sua capacidade é algo brilhante, porque essa possibilidade de articulação desse jeito, em cima de um projeto discutido efetivamente, talvez pudesse dar uma contribuição maravilhosa para a assistência. Do jeito que foi feito, ela só temos que lamentar, porque ela não tem um ponto que justifique em si, a não ser a questão do medo, e isso ela pegou e capitalizou bem. A meu ver, é isso. Deixa eu... Porque as mulheres hoje, elas têm, como o senhor falou, né? Elas têm muito medo do parto normal pela dor. Mas chega no outro dia, elas não têm mais nada, né? Olha, teve uma, se me permite, na sexta-feira recente, uma moça, primeiro filho, uma barrigona, final do pré-natal, aquela coisa, ai, puxa vida, como vai ser e tal, enfim, internou e 3, 4 horas depois já estava nascendo, nasceu um parto normal, um bebê de 3.950, sem anestesia, porque ela não pediu anestesia, num hospital particular e tal. E quando nasceu o bebê, ela falou uma coisa, e eu até falei, puxa vida, ela falou assim, olha doutor, quando eu estava internando, quer dizer, às 5 horas anteriores, a mãe dela falou assim, filha, pede logo uma cesárea, não vai sofrer. E ela falou, nossa, então, já nasceu sem anestesia, eu estou muito feliz e tal, parará. Então, aquele relato daquela mulher, eu falei, é isso, quer dizer, antes de nascer, o medão fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Nasceu, ela era uma pessoa mais feliz que tinha. E aí, felizmente, ela não ouviu a mãe, né, porque a mãe tinha tido 2 partos normais, que aí eu conheci a mãe depois,
Um pouco depois, a mãe falou, nossa, doutor, fui eu, o senhor falou que ainda bem que ela não me ouviu. Eu falei, ainda bem, e a senhora... eu tive parto normal. Eu queria que ela tivesse parto normal, doutor, a mãe dela me falou. Mas eu não queria que ela tivesse muita dor, que não isso aqui. Eu falei, pronto, é isso, é disso que a Janaína está falando. O senhor acha que o brasileiro, ele tem cultura suficiente para poder escolher o parto cesárea? Porque ela deu esse poder para a parturiante escolher, sendo que ela, se ela está pronta para fazer o parto normal e ela chegar a dizer que eu quero uma cesárea agora, vocês vão ter que fazer, né? Na verdade, o que a Janaína propõe é que você escolha realmente, antes, inclusive. Você vai lá e fala, vou querer cesárea, marca o xizinho e tal, e vou querer cesárea. Essa possibilidade de a mulher, no trabalho de parto, falar, vou escolher isso e aquilo, ela já está, na verdade, como se ela estivesse vulnerável. Sim. Nesta hora é que a mulher já tem que ter a convicção de que quem está assistindo está atento, está ouvindo e vendo a situação dela. E realmente respeitar as escolhas. Isso, essa segurança, as pessoas não têm. No geral, não tem. Ela acha que se entrar daquele jeito, dançou e tudo mais. Tem uma situação, por exemplo, no pré-natal, que deveriam utilizar, que é, por exemplo, um negócio chamado plano de parto. Eu não sei se você já ouviu esse termo e tal. Não. Não, é o quê? A pessoa, no pré-natal, ele tem um momento que ela vai falar, bom, como você gostaria que fosse seu parto? Sim. Então, no plano de parto, é o momento que, às vezes, tem profissional que fala, poxa, mas eu vou para o plano de parto, a mulher vai ensinar missa para o vigário, não sei o quê. Não, mas o plano de parto é o lugar que ela manifesta o desejo dela. Ela fala o que ela gostaria que acontecesse no parto dela, né? Quer dizer, isso é uma situação que deveria ser, por exemplo, estimulado no pré-natal. Se as pessoas disserem, puxa, eu queria muito um parto normal, por isso, por aquilo, tarará, você respeitar. Agora, se na condução do trabalho de parto houver algum momento onde perceba-se que a mulher, por exemplo, você imagina que tenha uma hemorragia, um sangramento, a suspeita que a placenta descolou, que o neném não está bem, o batimento está caindo, situação de emergência, você tem que ter as condições de operar indicar e fazer uma cesárea, mesmo naquela mulher que queria tanto o parto normal. Bem, doutor Alberto Guimarães, nosso tempo acabou. Puxa vida! Foi rápido, né? Muito rápido. Eu agradeço e espero receber o senhor aqui outras vezes. Tá, muito obrigada pela presença. Muito obrigado. Fico à disposição. Espero que essa lei ainda dê muito debate, muita discussão e eu vou ficar esperando. Com certeza vai dar. Muito obrigado. No programa em discussão especial de hoje, falamos sobre o parto cesárea no SUS. Você pode ver este e outros de nossos programas no canal do YouTube. Até a próxima!